Dando continuidade à nossa gravação, esta é a segunda gravação do curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, especificamente na matéria O Plano de Deus na História. Hoje abordaremos dois assuntos. O primeiro seria o Deus Criador e os seus ministérios. E continuando no segundo assunto, a criação dos seres humanos. Então, começando com o primeiro tema, o Deus Criador e seus ministérios. Isto é importante para que nós possamos entender os demais detalhes das informações bíblicas. Nós sabemos que a Bíblia, já vimos na aula passada, que a Bíblia ensina a haver um só Deus e que Deus é um só do ponto de vista da sua essência, mas este Deus subsiste e se revela a si mesmo em três pessoas distintas: o Pai, o Messias Filho e o Espírito Santo. São pessoas distintas, coeternas, coiguais em todos os atributos. Isto a Bíblia mostra como sendo a triunidade. Mas também nós observamos outros detalhes. Verificamos então que o Antigo Testamento mostra a unidade da triunidade, enquanto que o Novo Testamento mostra a deidade separadamente de cada pessoa da triunidade. Dando continuidade, nós sabemos que a Bíblia também, como ela sendo a fonte de informações sobre este Deus triuno, ela revela que antes da criação dos céus e da terra, já existiam no universo três ofícios, ou poderíamos chamar três funções, ou mais ainda, três ministérios, que pertencem ao próprio Deus Jeová. E esses ministérios são conhecidos como governo, profecia e sacerdócio. Então, iremos inicialmente começar com o ministério de governo. É lógico que o Deus Criador é a fonte de toda ordem. Isto define a sua autoridade como sendo, poderíamos definir como rei. Consequentemente, o rei, ele não pode reinar sem que existam súditos ou seres aos quais ele possa explicar as suas leis, sobre os quais ele possa estabelecer a sua ordem e, finalmente, e dos quais ele possa exigir a obediência. No ministério de profecia, nós verificamos que o Deus Criador é a fonte da palavra. Poderíamos definir nesse ministério como sendo profeta. O profeta, consequentemente, ele não pode profetizar sem que existam seres dotados da capacidade de receber e entender a palavra da profecia, ou cogitações e pensamentos designados que nós podíamos dizer como a palavra de Deus. E, finalmente, o terceiro ministério, ministério de sacerdócio. O Deus Criador, ele é a própria fonte de adoração. Isto envolve a questão do sacerdote. E o sacerdote, consequentemente, ele não pode exercer as suas funções sacerdotais sem que existam outros seres dotados com as emoções finas, capazes de apreciar a beleza da santidade desse Deus Criador, provocando neles, consequentemente, a reação de adoração. Então, começando com estes ministérios no universo. Vejam, a Bíblia revela que Deus criou os seres angelicais e os constituiu como seus ministros,
atribuindo a esses seres angelicais os ofícios de governo, de profecia e de sacerdócio. Quando nós falamos seres angelicais, nós temos que fazer uma abordagem rápida para definir quem são eles. Os anjos são seres espirituais criados pelo Deus triuno. São seres pessoais, quer dizer, quando falamos ser pessoal, estamos falando daquele ser que apresenta as 3 características de personalidade, quer dizer, pensar, querer e sentir. Em outras palavras, mostram razão, volição e emoção. Para esses seres criados desta maneira, eles vivem nas regiões celestes e têm 3 funções básicas. A primeira seria executar a ordem de Deus, que é o ministério de governo. A segunda é admirar a palavra de Deus, que fala de profecia. E a terceira função seria prestar adoração a Deus através deste ministério sacerdócio. Eu estou colocando as passagens que mostram especificamente cada função. Mas notem o seguinte, que estes seres angelicais, eles são descritos na Bíblia como sendo anjos propriamente, mas também querubins e serafins. E há a menção bíblica de um arcanjo. Consequentemente, o que nós vemos nas Escrituras, os seres angelicais são classificados como acabamos de falar. Agora, vamos verificar a relação dos seres angelicais com o ministério de governo. Todas as revelações sobre o arcanjo Miguel, descritas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, apresentam-no envolvido na defesa, atuando no ministério de governo de Deus. Poderíamos, só para ganharmos tempo, eu transcrevi aqui as passagens e vou relê-las para assentar bem este assunto. A primeira passagem que nós vamos encontrar está em Daniel 10, 13. O que diz lá? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ainda no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, verificamos outra informação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Notem que está falando de defesa, ministério de governo, a respeito no ministério do governo do Deus vivo. Mas se nós formos para o Novo Testamento, vamos encontrar lá na carta de Judas, no versículo 9, a seguinte informação. Contudo, o arcanjo Miguel é o mesmo personagem, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Mas nós temos mais 2 passagens. Em Apocalipse 12, 7, notem que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, mais uma vez aparece este arcanjo com a palavra de ordem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Notem que todas essas passagens relacionam-se com o ministério de governo. O próximo ministério seria o ministério de profecia. Todas as revelações sobre o anjo Gabriel, note agora, é outro ser angelical, é Gabriel, descritas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, apresentam-no como sendo portador da palavra, atuando consequentemente no ministério da profecia de Deus.
Vejam, então, algumas passagens. Vamos fazer a mesma a coisa que fizemos anteriormente. Daniel 8,16, falando do anjo Gabriel. Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E, consequentemente, no capítulo seguinte, falava eu ainda, Daniel orando, né? E orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus. Na oração, quando o homem, agora na figura de um homem, Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, uma atitude diferente, voando, não andando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir. Vamos ver agora no Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel apareceu lá a Zacarias. Respondeu o anjo a Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te. Eu grifei aqui, colocando em letra amarela, e trazer-te estas boas novas. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Note mais um ministério agora de profecia, que anunciava alguma coisa acontecer. E, finalmente, o ministério de sacerdócio. Consequentemente, na descrição do Antigo Testamento, no Taná, há citação, especificamente no livro de Ezequiel, capítulo 28, de um ser angelical. Não há identificação deste como Miguel ou Gabriel, terminado em El, mas fala de um querubim, que é um ser angelical. Um querubim da guarda. Em outras palavras, que quem conduz seria ungido para esta função e responsável pela condução de adoração dos seres celestiais, atuando, consequentemente, no ministério de sacerdócio de Deus. Seguindo, então, o mesmo princípio, Ezequiel 28, vou ler somente esse texto. Na descrição do texto, este querubim foi criado como sendo, a expressão bíblica, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, quando foram preparados os instrumentos. E o texto bíblico diz o seguinte: se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia que foi criado, pois ainda mais perfeito eras nos teus caminhos. Agora, no livro de Isaías, capítulo 14, nós encontramos nesta descrição que este querubim é identificado como estrela da manhã. Em outras palavras, filho da alva, do amanhecer. No hebraico, nós vamos encontrar Elel ben Shachar, onde Elel apresenta ali dois sentidos, o louvor e, consequentemente, brilho. No caso do louvor, nós conhecemos a palavra aleluia, que seria louvar a Jeová, enquanto que brilho está falando de portador de luz. É isto que a palavra Elel quer dizer, que corresponde na Septuaginta, na língua grega, a fósforo, no grego, interpretado na Vulgata Latina, que foi a tradução da Bíblia para o latim, como sendo Lúcifer, que seria portador de luz. Agora, vamos verificar algumas outras informações que a Bíblia ainda fornece sobre este querubim chamado Lúcifer. A Bíblia afirma, isto é interessante fazermos uma distinção, a Bíblia faz a seguinte afirmação, que Jesus é a estrela da manhã. Isso nós encontramos em 2 Pedro 1,19, quer dizer que traz a luz. Mas ela também informa que Jesus é a luz do mundo. Lá em João 1,5, a luz que resplandece nas trevas. E
no Apocalipse, capítulo 22, nós temos uma outra informação quanto à estrela da manhã, que ele é a brilhante estrela da manhã. Então notem que sob a direção e a favor de Jesus, este querubim foi identificado como filho da alva, portador de luz, estrela da manhã, tendo sido ungido com o dever de maestro na condução da adoração, consequentemente a adoração de todos os seres angelicais ao Deus Criador. Agora, a Bíblia revela outras informações sobre esse querubim e mostra que ele apresentou um desejo que nós poderíamos chamar como desejo iníquo. Notem lá, insatisfeito com a atividade nesse seu ministério de sacerdotal, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Isso está no versículo 13 do capítulo 14 de Isaías. Notem, ele se apresentou, queria ser como rei, porque ele fala, eu, subentendido no verbo exaltar, exaltarei meu trono, como profeta, eu assentarei no monte da congregação, e finalmente, queria ser Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas o livro de Isaías, nós encontramos no capítulo 48, 11, duas perguntas que estão diretamente ligadas a esta atitude desse querubim. A pergunta lá é o que a Bíblia mostra. Pois quem é nos céus é comparável a Jeová? Entre os seres angelicais, quem é semelhante a Jeová? E tem uma informação no versículo 11 do capítulo 48. A minha glória não a dou a outrem. Então, observem o seguinte. Aqui a Bíblia fala da queda de Lúcifer. Basicamente, o seu pecado originou-se no seu coração, quando ele ficou enamorado de si mesmo, apresentando lá na carta a Timóteo, 1 Timóteo 3,6, Paulo escreve que ele apresentou orgulho desordenado. E mais, no Ezequiel 28, 27, 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Consequentemente, como um ser pessoal, ele caiu nas 3 características de personalidade. Pensar, que fala intelectualmente. Olha o que diz o versículo 17 de Ezequiel 28. Corrompeste tua sabedoria. Na questão de sentimento, de sentir ou emoção, encheste o teu interior de violência. E ainda quanto à volição, à vontade ou querer, eu subirei, subentendido ali o eu subirei, eu exaltarei, eu assentarei, mostrando a volição deste querubim. Qual foi a consequência desta atitude, uma vez que Deus não reparte a sua glória com ninguém? Lúcifer foi deposto do seu lugar no reino de Deus e de portador de luz tornou-se trevas. Porém, ele é enganador e continua se apresentando como o anjo de luz. Notem que no Taná, Lúcifer é sem brilho, sem o brilho da luz. Ele recebeu 2 nomes, Belial e Satã. Interessante, eu encontrei esta foto de uma chama de um fósforo. Observe que, refletindo, a chama não aparece. Ele se escureceu. Então, note, não que ele era luz, ele era portador de luz. Agora, ele caiu e, consequentemente, a Bíblia mostra que o pecado entrou no universo antes da raça humana ser criada.
Então, observe, resumindo, o ministério de governo refere-se a Deus Pai, e tendo como ministro o arcanjo Miguel. O ministério de profecia refere-se a Deus Espírito Santo, tendo como ministro o anjo Gabriel. E, finalmente, o ministério de sacerdócio refere-se ao Deus Messias. Note agora, tendo como ministro o querubim ungido. Portador de luz, caiu e se tornou o príncipe das trevas, conhecido como Satã. O nome dele, não somente esses dois que eu estou citando aqui do Taná, mas nós temos todos esses nomes relacionados aqui. Eu vou comentar. Satanás, já vimos, ou Satã. Belial, Satanás está no grego, e Belial também. E Satã e Belial, aí no hebraico. Mas ele é identificado também como o diabo, o maligno, o grande dragão vermelho, antiga serpente, Abaddon, Apolion, leão que ruge, Belzebu, Deus deste século, príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, inimigo, tentador, homicida, mentiroso, pai da mentira, acusador. Notem que todas essas designações, com os seus respectivos significados, estão registrados com as referências bíblicas. Mas, consequentemente, nós estamos fazendo vamos dizer assim, uma divulgação do nome dele. Eu gostaria de colocar os nomes e título do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento. É uma relação enorme. Ele é conhecido como amado, como advogado, como Alfa, Altíssimo, Árvore da Vida, Anjo do Senhor, Autor da salvação, Autor da vida, Bendito, Cordeiro, Cordeiro de Deus, Consumador, Bispo de nossas almas, Cabeça do corpo, Cabeça da igreja, Cristo de Deus, Cristo propriamente, Cristo Jesus, Caminho, Consolador, Digno, Deus conosco, Emanuel, Estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã, Estrela da alva, Filho, Filho amado, Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, Filho do Altíssimo, Jesus propriamente, Juiz, Justo, Leão de Judá, Luz, Legislador, Messias, Mediador, Pão vivo, Príncipe, Noivo, Nazareno, Ômega, Primogênito, Primícias do que dormem, Pastor, Porta, Pedra angular, Pedra de esquina, Rei, Rei dos judeus, Rei dos reis, Rei das nações, Rei de Israel, Raiz de Davi, Sumo sacerdote, Senhor, Senhor dos senhores, Santo, Soberano, Salvador, Todo-Poderoso, Ungido de Deus, Verdade, Vida, Verbo, Verdadeiro, Descendente da mulher, o que batizava com o Espírito Santo, o que dá testemunha de si mesmo, o que haveria de vir, eleito por Deus, fiel testemunha, fiel e verdadeiro, Filho de Deus bendito, Filho do Pai, imagem do Deus invisível, mistério e esperança do ser humano, pedra espiritual, plenitude da divindade, primícia, redentor, libertador. São tantos títulos. Em cada livro da Bíblia, nós temos ali o retrato do Messias, Yeshua, Jesus, o Cristo. Então, propriamente, vamos agora abordar a questão da criação dos seres humanos. Nós falamos dos seres angelicais rapidamente. Vamos abordar com mais detalhes a questão dos seres humanos. A Bíblia mostra que o Deus Criador, ele planejou essa criação. E nós encontramos isto lá em Gênesis 1:26. Vamos ler. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, olha a qualidade de mordomo,
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E agora vamos verificar os detalhes da criação do homem e da mulher. Lá em Gênesis ainda, capítulo 1, versículo 27, nós lemos: criou, o verbo é bará, criou do nada. Deus pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, de uma maneira diferente da criação dos seres angelicais. E note ainda versículos 21 a 24 do capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma. A palavra é errada, só carne, nós já vimos isto. Observem, eu posso até argumentar, você crê nessa história de carochinha? Eu creio. O fato de eu não aceitar não invalida o que está escrito. A criação da raça humana, o Senhor Jesus, quando ele veio, ele fez a menção a essa criação lá em Mateus 19:4. Ele disse o seguinte: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Mas vamos analisar mais especificamente certas palavras ou certo conteúdo ali na informação. A utilização do material terra. Podemos, dentro dessa fotografia aí, ou esse desenho de um boneco de barro, e a criação de Jeová. Olha o que diz o versículo 7, de capítulo 2 de Gênesis. Então formou, aqui etzar, quer dizer, a palavra é moldar, o Senhor Deus, Jeová Elohim, ao homem do pó da terra. Nós temos mais informações. Por exemplo, em Jó 33:6, fala que o homem foi formado do pó da terra. Mas também, no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que o homem é terreno. E se nós formos verificar, as experiências de laboratório mostram porcentagens do material que forma o corpo humano. E são elementos químicos. Sim, aqui uma porcentagem, isso é experimental, alguns ensaios. Mas quanto ao material, aí no caso oxigênio, 65%, nós temos uma quantidade menor, carbono, 18%. Consequentemente vem hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, ferma e assim por diante. São 16 elementos químicos. Mas vamos analisar a questão da imagem do Deus Criador. O homem, como mordomo, ele foi criado à imagem do Criador, mas com uma função, para refletir algumas características do próprio Criador. Assim como nós sabemos ou vemos um espelho refletir a imagem do objeto real que está à sua frente. Vejam este texto que nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho, num espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu vou citar como referência o Messias Jesus, porque ele é perfeito. Notem, o Messias Jesus, como ser humano perfeito, cumpriu a tarefa de representar o Criador sendo a sua imagem. Olha o texto lá de Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui está falando
primogênito para não morrer mais na sua ressurreição. Então, vamos verificar também que o ser humano criado à imagem do Criador, o que consiste? Primeiro, fala dele, é um ser individual. O homem demonstra raciocínio lógico, inteligente, através de algo imaterial denominado mente, no grego é nous. Mas este ser, ele é um ser moral. O homem revela os atributos compartilháveis do Criador. Nós encontramos em Gálatas a questão do fruto do Espírito. E lá verificamos que ele é amor. Amai-vos uns aos outros. A santidade, sede santos como eu sou santo. Então são atributos que Deus compartilha, o Criador compartilha com a sua criação. E temos ainda a questão do ser eterno. O homem, ele foi criado tendo início. O homem teve um início, sim, mas não será extinto. Deus criou a eternidade no homem. Então vamos verificar a questão da semelhança do Criador. O homem também, ele foi criado de maneira que pudesse ser visualizado, apalpado, porém com características semelhantes ao do Criador. Quando nós falamos semelhança, nós estamos dizendo o seguinte, que não significa que é a mesma coisa. Uma caneta pode ser semelhante à outra, mas não é a mesma caneta. Agora, existe a informação que quando Cristo, ao tomar a forma de homem, sem pecado, ele se apresentou na semelhança do ser humano, com um corpo constituído de matéria, carne, ossos e sangue, semelhante ao homem caído, que nós vamos verificar. Adão, que é o primeiro homem, foi criado como pré-figura do Messias. Lá nós encontramos Romanos 5,14 essa informação. Aquele que ele prefigurava, aquele que haveria de vir. Então Adão, do jeito que ele foi construído, ele prefigurava a figura da encarnação do Messias. Observem o texto de Filipenses 2,7. Cristo, falando dele, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O ser humano criado à semelhança do Criador. O que vem a ser isto? Está falando aqui de uma característica própria. O homem é um ser pessoal, assim como os anjos são seres pessoais. Uma criatura racional, que é conhecido como alma, possuidor de uma entidade imaterial, que a Bíblia chama de mente, que é responsável pelas 3 características de personalidade. Quais são? Pensar, fala de razão, querer, fala de volição, e sentir, fala de emoção. São essas 3 características. Se eu não tiver uma delas, uma só, eu posso ser um robô, menos um ser humano. Mas a característica física, o homem possui um corpo formado do pó da terra. Agora observem, com 5 características que o identificam: a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato no corpo todo. E, consequentemente, nós temos a característica divina. Quer dizer, o homem foi dotado de espírito. Mas o que vem a ser isto? Primeiro, reconhecer a palavra de Deus. Isto é a revelação de Deus para a sua criatura. Ter conhecimento em comum com Deus, daí a palavra consciência, conhecimento no mesmo nível. E, finalmente, ter condição de adorar o Deus Criador. Isso fala de adoração. Então,
Na realidade, nós já comentamos isto, o conceito de triunidade, ou 3 em 1. E vimos que o mundo em que vivemos é o trabalho manual de Deus e a sua criação reflete os atributos do Criador. E comentamos também que as leis da natureza refletem o Deus da Bíblia, pois são eternas, não mudam, são transcendentes, não se podem pegá-las. E ainda, a criação é 3 em 1, assim como ele é triuno. E citei aqui a questão do tempo, passado, presente e futuro, matéria, sólido, líquido e gasoso, espaço, comprimento, largura e altura, o átomo, prótons, nêutrons e elétrons, música, melodia, harmonia e ritmo. E citei também a questão do ser humano, do homem, que é formado por corpo, alma e espírito. Vamos analisar isto mais em detalhe. No versículo de Gênesis, nós lemos esta informação. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tríplice. Vamos representar da seguinte maneira. Quando fala do corpo, para formar aquele corpo, antes corpo me formasse, lembram-se? Corpo, vamos representar por 3 figuras, circunferências, círculo, concêntricos. Então, primeiro, eu vou representar com o círculo verde, que está se referindo ao corpo. Segundo, o Espírito, o sopro de Deus, que formou o Espírito, nós vamos verificar isso em Provérbios, em Zacarias. O Espírito, vamos representar por círculo vermelho. E, finalmente, alma vivente, vamos representar pelo círculo azul. São 3 círculos concêntricos. Observe, então, o detalhe da nova criação. Nós encontramos na primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a informação desse ser tríplice. Olha lá. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem, espírito é o círculo vermelho, alma é o círculo azul e corpo é o círculo verde. Não estamos introduzindo o ensino errado no ensino bíblico. O que vem a ser a questão de espírito, alma e corpo? Nós podemos encontrar a palavra alma, no hebraico é nefesh, e no grego é psique, do Novo Testamento. A questão do corpo, no hebraico nós vamos encontrar a palavra bazar, que está falando de carne, mas no grego nós encontramos a palavra soma, e finalmente espírito, o ruach, em hebraico, que corresponde a pneuma no grego. Então, observem que a vida do ser humano criado. Vamos entender melhor o que vem a ser isto. Alma. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma alma. Com as características de personalidade, pensar, querer e sentir. O corpo. Feito de matéria, da terra. Com as 5 características de visão, audição, olfato, paladar e tato, que eu posso conhecer as coisas criadas. E o Espírito fala da revelação de Deus, fala da consciência e fala da adoração. Especificamente, vamos verificar a questão da alma. É a própria pessoa que é dotada de uma mente, mas com poder. Para quê? Olha lá, para pensar. Está falando da razão. É um ser inteligente, que é a capacidade que Deus dotou o homem para raciocinar, para aprender, para discernir as coisas.
mas fala de querer. Em outras palavras, volição ou livre-arbítrio. O que é? É a capacidade para tomar decisões, determinar seus atos. E, finalmente, sentir, que fala de emoção, sentimentos. O que é isto? Capacidade para sentir tristeza, ódio, alegria, amor. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o exemplo referindo ao Senhor Jesus, aqui no caso de quando ele estava no jardim de Getsemane, ele disse o seguinte, que ele estava triste. A minha alma está profundamente triste. Notem, relacionando a alma com o sentimento, que seria emoção, triste, tristeza. Quanto ao corpo, o corpo, na realidade, é a tenda ou o lugar onde a alma, eu, pessoa, habito. As informações obtidas através do senso, aqueles 5 órgãos sensitivos, passam pelo cérebro material. O cérebro é material, é matéria. E, aliás, uma coisa curiosa, que o cérebro não é mencionado uma única vez nas Escrituras, mas a mente sim. Passam pelo cérebro como um computador usado pela mente, para permitir à pessoa, no caso a alma, expressar a capacidade de volição, emoção e razão. Então, esses são os 5 órgãos sensitivos do corpo. E vimos que o corpo humano é construído de carne, ossos e sangue. E, como falei inicialmente, Hebreus 10:5 fala do corpo que Jesus foi formado. A figura, semelhança. Sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. E a questão do espírito? O espírito é a capacitação para compreender e adorar a Deus. Observe, revelação é a capacidade de receber comunicação direta do Criador, de Deus, para com o seu espírito. A consciência é a capacidade de ter conhecimento em comum com Deus e seus desejos. E, finalmente, a adoração é a capacidade de contemplar as perfeições da pessoa e dos atributos deste Criador e retribuir a Ele o louvor e a glória devidos. Vejamos no exemplo de Jesus, lá na cruz. Ele clamou com grande voz e entregou o Espírito. A informação bíblica não é que ele entregou a alma, ele entregou o Espírito. Então, analisando mais especificamente a questão das atividades do Espírito no homem, note que o Espírito de Deus vai falar com o Espírito formado no homem. Então, vemos vários pontos. Primeiro, o Deus Criador formou o Espírito no homem. Lá em Zacarias 12:1, mostra que o Senhor formou o Espírito do homem dentro nele. E, consequentemente, qual é a função? O Espírito de Deus me fez, e o sopro todo-poderoso me dá vida. Mas tem um outro ponto. É a capacidade de entendimento do Espírito que vem de Deus. Olha o que diz Jó 32. Na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, faz entendido. Terceiro, as palavras de Deus são entendidas pela ação do Espírito Santo. Olha o que diz Provérbios 1:23. O meu Espírito, derramarei sobre ele o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E mais, as coisas do Espírito de Deus, elas são entendidas espiritualmente, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2. Um outro ponto. O Espírito Santo se comunica com o Espírito do homem. Olha o que diz Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, finalmente, a adoração perfeita
é função do Espírito, mas é calcada na verdade. O que diz João 4? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Adoração é a função do Espírito. Notem, se nós pudéssemos resumir esta atividade, podíamos dizer o seguinte: primeiramente, o Deus Criador, ele age no espírito do homem. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, revelava ao espírito do homem. Consequentemente, né, o homem aqui está falando de alma, pessoa, e este, como pessoa, como alma, manifestava as características de personalidade, pensar, querer, sentir, através do corpo. Se nós formos fazer uma analogia entre o homem e uma edificação, nós podemos observar o seguinte: nós temos a parte em azul, aqui está falando-se da estrutura, que seria o lugar de vivência do ser humano, que nós chamamos aqui alma, que é a vida natural do homem. Se nós formos falar do alicerce da edificação, que liga a estrutura à terra, nós vamos verificar que o corpo, ele liga a pessoa ao mundo para o qual ele foi criado. Consequentemente, nós temos o telhado da residência, que recebe toda a energia do solar, assim como o espírito recebe comunicação de Deus, a seta de cima para baixo. Só que, como o homem se comunica com outro ser humano? Então, observe, o homem, que é uma alma, possuidor de uma mente, é capacitado a pensar, a demonstrar o seu querer e também de sentir. E está na dependência do espírito e do seu próprio corpo. Notem que o Espírito de Deus, ele fala ao espírito do homem. Consequentemente, através do espírito, com capacitação de revelação, consciência e adoração, o homem comunica-se com o Deus Criador usando sua mente. Mas, através do corpo, dos órgãos sensitivos, visão, audição e tal, o homem comunica-se com a criação, com as criaturas. E o mundo, consequentemente, ele é criado, ele comunica-se com o homem pela visão, pela audição e, consequentemente. E quando Jesus, lá em Mateus 10, ele faz menção à questão do corpo e da alma, olha o que ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, nós verificamos que